Você tenta seguir o dia, mas qualquer silêncio vira lembrança, qualquer música cutuca o que ainda ficou preso, e até quando tudo parece calmo por fora, por dentro você continua voltando para a mesma pessoa, como se uma parte sua ainda esperasse ser escolhida. O pior não é só sentir saudade, é perceber que esse apego emocional está roubando sua paz, seu foco e sua força. Se isso falou com você, comenta: eu preciso voltar para mim. Porque hoje você vai entender por que esquecer alguém não começa no coração, começa no lugar onde você perdeu o controle de si. Você não sofre assim só porque gostou de alguém. Você sofre porque, em algum momento, essa pessoa deixou de ocupar apenas um espaço na sua vida e começou a ocupar um espaço dentro da sua identidade. E é aí que tudo se complica, porque quando alguém vira esperança, validação, expectativa e refúgio emocional ao mesmo tempo, esquecer deixa de parecer um simples processo de superação. Parece perda, parece vazio, parece que, ao tentar se soltar, você também vai perder uma parte de si. É por isso que o apego emocional dói tanto. Não é apenas saudade, não é só carência. É uma dependência silenciosa daquilo que essa pessoa passou a representar. Você não sente falta apenas da presença. Você sente falta da sensação que tinha quando acreditava que poderia dar certo. Sente falta da versão de você que se sentia viva quando recebia atenção, quando via uma mensagem chegando, quando imaginava um futuro que talvez nunca tenha existido de verdade. E mesmo sabendo que isso te machuca, você continua voltando mentalmente, revisitando conversas, lembrando detalhes, tentando encontrar algum sinal escondido que justifique continuar presa ou preso nisso. O problema é que a mente emocional não gosta de encerrar ciclos que ainda alimentam fantasia. Ela prefere sustentar a ilusão a encarar o vazio, porque a ilusão ainda oferece anestesia, ainda oferece um fio de esperança, ainda impede você de enfrentar a verdade mais dura. Talvez essa pessoa nunca tenha sido o lugar onde sua paz iria morar. E enquanto essa verdade não é aceita, o sofrimento continua se repetindo com novas roupas. Às vezes como saudade, às vezes como ansiedade, às vezes como vontade de olhar o perfil, imaginar com quem está, pensar no que poderia ter sido ou se culpar por não ter feito diferente. Só que o estoicismo começa justamente onde a fantasia termina. E essa é a primeira virada que você precisa fazer. Os estoicos não ensinavam a matar sentimentos. Eles ensinavam a não entregar o governo da própria vida ao que está fora do seu controle. E quando você se apega emocionalmente a alguém, o que acontece na prática é isso. O centro da sua estabilidade sai de você e vai para as mãos de outra pessoa. Seu humor depende. Sua autoestima oscila. Sua paz fica condicionada. Sua força enfraquece. E pouco a pouco, sem perceber, você começa a viver em função de algo que não pode comandar. É por isso que esquecer alguém com estoicismo não significa apagar memórias à força, fingir indiferença ou endurecer o coração. Significa recuperar domínio interno. Significa parar de perguntar o tempo todo o que a outra pessoa sentiu, quis, pensou ou deixou de fazer, e começar a perguntar o que em você ainda está preso nessa história. Porque no fundo, o que te prende nem sempre é a pessoa. Muitas vezes é a sua necessidade de ser escolhida por ela. É a sua dificuldade de aceitar que não teve o retorno que esperava. É a ferida que essa ausência tocou. É o orgulho machucado. É a rejeição que ativou medos antigos. É a dor de ter colocado tanto sentimento em algo que não floresceu do jeito que você sonhou. E essa percepção muda tudo. Porque quando você entende que o sofrimento não está só na pessoa, mas no significado que ela ganhou dentro de você, nasce uma possibilidade real de libertação. Enquanto você acreditar que o problema é apenas a falta dela, vai continuar buscando alívio em lembranças, recaídas emocionais e idealizações. Mas quando percebe que existe uma estrutura interna sustentando esse apego, você finalmente enxerga onde precisa agir. Talvez essa pessoa tenha te ignorado, se afastado, sido ambígua, fria, confusa. Talvez tenha prometido pouco e você imaginado muito. Talvez tenha te dado migalhas emocionais e, por estar carente de reciprocidade, você transformou isso em esperança. E isso acontece mais do que você imagina. Pessoas emocionalmente feridas se apegam não só ao amor que recebem, mas também ao amor que projetam.
Elas investem tanto dentro da própria cabeça que depois têm dificuldade de aceitar que boa parte da ligação estava sendo sustentada por expectativa e não por realidade. É duro admitir isso, porque mexe com o ego, com a carência e com a ideia de controle. Mas é libertador, porque se parte desse vínculo foi alimentado pela sua mente, então parte da sua libertação também pode começar nela. Você não está condenada ou condenado a sentir isso para sempre. Você não está quebrado porque ainda pensa nessa pessoa. Você só está emocionalmente preso em um lugar que precisa ser iluminado com coragem. E coragem, aqui, não é insistir, não é provar valor, não é esperar mais um pouco. Coragem é olhar para a verdade sem negociar com ela. É reconhecer que continuar alimentando esse apego emocional está te custando caro demais. Está te roubando energia, presença, dignidade emocional e clareza. Está fazendo você se abandonar para continuar sentindo algo por quem talvez já tenha ido embora por dentro há muito tempo. O estoicismo ensina que sofrimento aumenta quando resistimos ao real. E talvez hoje o real seja exatamente este. Essa pessoa não pode mais ser o centro da sua vida emocional. Não porque você nunca sentiu nada verdadeiro, mas porque tudo o que te faz perder o eixo precisa deixar de ocupar o trono da sua mente. Você pode ter amado, pode ter criado vínculo, pode ter desejado que fosse diferente. Mas nada disso muda um princípio essencial. O que destrói sua paz não merece governar sua alma. Essa é a primeira libertação. Não esquecer o rosto, não apagar a história, mas parar de tratar essa ligação como sagrada só porque doeu. Nem tudo o que marca merece permanência. Nem tudo o que mexe com você veio para ficar. Algumas dores chegam para revelar onde você ainda precisava amadurecer, onde ainda buscava fora aquilo que precisava construir dentro, onde ainda confundia intensidade com destino. E quando você entende isso, algo começa a mudar. Ainda dói, mas a dor já não tem o mesmo poder de te dominar, porque agora existe consciência. Agora você já não está apenas sentindo, está enxergando. E enxergar é o começo do rompimento, porque ninguém se liberta daquilo que ainda romantiza. Ninguém esquece alguém enquanto continua chamando de amor aquilo que, muitas vezes, foi dependência, carência, projeção e medo de ficar só. Você não precisa se culpar por ter se apegado, mas precisa assumir a responsabilidade de se soltar. Essa é a virada madura, essa é a postura forte, essa é a porta de saída. E a partir daqui, você vai começar a entender por que insistir emocionalmente em quem não te escolhe não é prova de amor profundo, é perda de centro. E quando isso fica claro, o processo de esquecer alguém deixa de ser um luto sem fim e começa a se transformar numa volta silenciosa para si. O erro que mais prolonga o sofrimento não é amar demais, é continuar oferecendo presença interna para quem já não sustenta a presença real. Você talvez já tenha entendido racionalmente que precisa seguir em frente, que esse vínculo te machuca, que insistir só te desgasta. Mas entender não basta quando, por dentro, ainda existe uma parte sua agarrada à ideia de que soltar seria desistir de algo importante demais. E é exatamente aí que a dor se prolonga, quando a sua consciência já percebeu o que precisa acabar, mas a sua carência ainda tenta manter vivo o que resta. Isso acontece porque o apego emocional cria um ciclo vicioso. A ausência da pessoa gera dor, a dor gera pensamento obsessivo. O pensamento cria falsa proximidade. Essa falsa proximidade alimenta a esperança, e a esperança impede o encerramento. Então você sofre, pensa, revive, imagina, espera, se decepciona e recomeça tudo outra vez. Não porque não tenha força, mas porque sua mente foi treinada a buscar nessa pessoa um alívio que ela mesma passou a impossibilitar. O que te machuca se transforma, ao mesmo tempo, naquilo que seu emocional procura para anestesiar a própria dor. É por isso que tantas pessoas dizem que querem esquecer alguém, mas sem perceber continuam alimentando tudo aquilo que torna o esquecimento impossível. Guardam conversas antigas, revisitam fotos, observam sinais mínimos, interpretam indiretas, fantasiam reencontros, criam diálogos imaginários, mantêm o coração em estado de espera. E essa espera é uma prisão cruel, porque ela não se parece com prisão. Ela se disfarça de sensibilidade, de amor verdadeiro, de conexão rara, de intuição.
Mas muitas vezes é só resistência ao fim. É só medo de aceitar que aquilo não vai acontecer como você queria. Você tenta se convencer de que ainda existe algo ali, que o silêncio significa confusão, que a distância talvez esconda sentimento, que a frieza pode ser medo, que a falta de clareza ainda pode virar certeza. Só que enquanto você traduz a ausência da outra pessoa em esperança, sua mente continua adiando a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta mais do que a fantasia. Porque a fantasia pode ser confortável por alguns minutos, mas cobra caro depois. Ela te mantém emocionalmente disponível para alguém que não está construindo nada com você. O estoicismo, nesse ponto, exige uma honestidade brutal. Não aquela honestidade fria que humilha sua dor, mas a honestidade madura que impede você de ser enganado por si mesmo. E a pergunta aqui é simples, embora doa: o que essa pessoa realmente está te oferecendo agora, no mundo real, fora da sua imaginação, não no passado, não no potencial, não naquilo que você sentiu. Agora, no concreto, na prática, na repetição dos atos, na consistência da presença, na clareza da escolha. Porque é no real que a vida acontece. E quem vive preso ao potencial de alguém acaba abandonando a própria realidade por uma promessa que nunca se cumpre. Talvez o que exista hoje seja distância, talvez seja ausência, talvez seja indiferença, talvez sejam migalhas emocionais que mantêm você ligada ou ligado o suficiente para não soltar, mas nunca segura o suficiente para descansar. E aceitar isso machuca porque obriga você a encarar que talvez tenha lutado por algo que só existia com força dentro do seu peito. Só que fugir dessa percepção não te protege, só prolonga a ferida. Muita gente confunde intensidade com reciprocidade. Sente muito, imagina muito, se entrega muito, e por isso acredita que do outro lado precisa existir algo equivalente. Mas sentir profundamente por alguém não prova que esse vínculo seja verdadeiro, saudável ou recíproco. Prova apenas que você sentiu. E embora seu sentimento mereça respeito, ele não pode ser usado como argumento para permanecer preso em uma dinâmica que te enfraquece. Nem toda conexão intensa merece continuação. Algumas merecem encerramento imediato justamente porque desorganizam sua paz. Esse é um dos confrontos mais importantes de todo o processo. Reconhecer que amar alguém não torna essa pessoa inevitável. Querer muito não transforma a ausência em destino. Sofrer demais não prova que é para ser. Na verdade, em muitos casos, o sofrimento excessivo mostra que você saiu do amor e entrou na dependência emocional. E dependência emocional não se resolve com mais contato, mais insistência ou mais esperança. Se resolve com lucidez, limite e reconstrução interna. Você começa a recuperar seu poder quando para de medir a importância dessa história pela quantidade de dor que ela causou. Porque a dor engana. Ela faz parecer grandioso o que apenas foi desregulador. Ela faz parecer insubstituível o que apenas ocupou uma carência antiga. Ela faz parecer amor eterno o que muitas vezes foi um gatilho profundo tocando medos que já existiam antes daquela pessoa. Medo de não ser suficiente. Medo de ser esquecida ou esquecido. Medo de não ser escolhida ou escolhido. Medo de ficar só consigo. E aqui existe uma revelação silenciosa que muda tudo. Talvez você não esteja tentando segurar essa pessoa. Talvez esteja tentando fugir do vazio que sente quando ela sai. E isso precisa ser dito com firmeza, porque é um divisor de águas. Quando o problema deixa de ser apenas como esquecer alguém e passa a ser por que fico tão destruído quando alguém me falta, a cura começa a tocar a raiz. Porque então você percebe que o nome da pessoa é só a superfície. O que sustenta seu sofrimento é a estrutura emocional que transforma a ausência em colapso. Isso não diminui o que você viveu, só coloca cada coisa no lugar certo. O outro teve um papel, sim, mas a intensidade da sua dor fala também daquilo que dentro de você ainda estava vulnerável, faminto, inseguro, necessitado de validação. E entender isso não é motivo de vergonha. É motivo de amadurecimento. Quem tem coragem de enxergar a própria fragilidade sem se fazer de vítima está muito mais perto da libertação do que quem continua culpando apenas a história. Porque enquanto toda a culpa estiver na pessoa, você continua impotente. Fica esperando que ela mude, volte, peça perdão,
Dê explicações, reconheça o que fez, compense o que causou. Mas quando você enxerga sua parte interna no apego, algo muda radicalmente. A chave da sua liberdade volta para a sua mão. E isso é profundamente estoico. Não controlar o outro. Não exigir que o mundo repare sua dor, mas decidir que sua paz não continuará dependendo do comportamento de alguém que nunca soube sustentá-la. Talvez a verdade que você evita seja esta: continuar emocionalmente disponível para quem te confunde é uma forma de autotraição. Continuar esperando clareza de quem sempre ofereceu dúvida é uma forma de se ferir em prestações. Continuar romantizando uma ligação que te deixa ansioso, inseguro e esgotado é uma maneira de chamar de amor aquilo que, na prática, te afasta de si. E ninguém se fortalece permanecendo onde se enfraquece. Chega um ponto em que esquecer alguém não é mais uma questão de tempo, é uma questão de decisão interna. Decidir parar de alimentar o que alimenta a dor. Decidir não transformar a ausência em adoração. Decidir não tratar migalhas como destino. Decidir respeitar a própria paz mais do que respeita a fantasia de uma história que não se sustenta. Essa decisão não apaga o sentimento no mesmo dia, mas rompe a fidelidade cega ao sofrimento. E isso já muda o rumo de tudo. Você pode sentir falta e ainda assim parar de se entregar ao que te destrói. Pode lembrar e ainda assim não se ajoelhar mais diante da lembrança. Pode amar o que viveu e mesmo assim reconhecer que seguir preso não é lealdade, é estagnação. O estoicismo não pede que você vire pedra, pede que você pare de viver de joelhos para aquilo que não depende de você. E quando essa compreensão entra de verdade, uma nova fase começa. Menos ilusão, mais dignidade, menos espera, mais presença, menos desespero para ser escolhido, mais respeito por quem você precisa se tornar agora. Agora você precisa encarar uma verdade que quase ninguém quer aceitar quando está sofrendo por alguém. O que mais te prende nem sempre é o amor. Muitas vezes é o hábito emocional. É o costume de pensar, esperar, fantasiar, conferir, lembrar, imaginar. Você não está lidando só com um sentimento. Está lidando com uma repetição mental que foi fortalecida todos os dias. E quando algo se repete por tempo suficiente dentro de você, começa a parecer parte da sua natureza. Só que não é. É condicionamento. E tudo o que foi condicionado também pode ser rompido. Talvez você acorde e a primeira coisa que sua mente faça seja correr para essa pessoa. Talvez no meio do dia, qualquer pausa vire espaço para lembrança. Talvez à noite, o silêncio fique ainda mais pesado porque é justamente quando você se sente mais vulnerável, mais sozinha ou sozinho, mais exposta ou exposto ao que tenta esquecer. Então você pensa que ainda ama na mesma intensidade de antes, quando na verdade parte desse sofrimento vem do treino invisível que sua mente recebeu. Você a ensinou a voltar. Você a ensinou a procurar. Você a ensinou a manter essa pessoa viva dentro do seu campo emocional, mesmo quando a vida real já mostra que o vínculo não se sustenta. Isso é importante porque muda completamente o jeito de olhar para o problema. Quando você acredita que está sofrendo apenas porque ama, parece que não há muito o que fazer além de esperar o tempo passar. Mas quando entende que existe um padrão mental alimentando a dor, você percebe que já não está totalmente nas mãos do tempo. Existe ação possível, existe disciplina interna, existe reconstrução, existe escolha. E é aí que o estoicismo deixa de ser uma ideia bonita e se transforma numa prática concreta de libertação. Os estoicos entendiam algo que continua atual demais. Não são os acontecimentos em si que dominam uma pessoa, mas a forma como ela consente internamente com eles. E no seu caso, talvez o acontecimento já tenha passado, a pessoa já tenha se afastado, a realidade já tenha mostrado o que mostra, mas dentro de você ainda existe consentimento para continuar revivendo a mesma dor. Não porque você queira sofrer, mas porque parte sua ainda acredita que manter esse vínculo aceso é uma maneira de não perder tudo. Como se soltar significasse negar o que sentiu, como se parar de pensar fosse uma traição à intensidade que viveu. Só que veja o peso disso. Você transforma sua mente em altar de algo que já não te constrói. Você mantém aberta uma porta por onde a dor entra todos os dias. Você diz que quer paz, mas por dentro continua servindo a memória que te desorganiza. E isso precisa ser interrompido com firmeza, não com violência emocional,
não com desprezo por si, mas com autoridade interna, porque uma das formas mais profundas de amor próprio é parar de oferecer abrigo ao que te corrói. Talvez ninguém tenha te ensinado isso com clareza, então vale dizer sem rodeios: pensar constantemente em alguém não é prova de conexão espiritual, de destino ou de amor em comum. Muitas vezes é só o seu sistema emocional buscando repetição porque se acostumou com ela. O cérebro se apega ao familiar, mesmo quando o familiar dói. O coração insiste no conhecido, mesmo quando o conhecido humilha. E por isso tanta gente retorna mentalmente para histórias que já provaram não fazer bem. Não porque essas histórias sejam especiais demais, mas porque o organismo emocional ainda não aprendeu outro caminho. É aqui que entra o confronto que amadurece. Você precisa parar de obedecer automaticamente toda lembrança que aparece. Precisa parar de tratar cada pensamento sobre essa pessoa como se fosse uma ordem, um chamado ou uma verdade profunda. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda saudade merece continuidade. Nem toda emoção merece ser alimentada. Às vezes a lembrança surge, e o que mantém o sofrimento não é ela ter surgido. É você se deitar dentro dela. É você abrir espaço, expandir, conversar mentalmente, revisitar cenas, fabricar cenários, aumentar o peso do que já estava tentando perder força. É como se sua mente acendesse um fósforo e, em vez de deixar apagar, você oferecesse vento. Depois se assusta com o incêndio. Esse é o padrão que precisa ser visto. Porque esquecer alguém com estoicismo não é impedir que a lembrança apareça. É não colaborar com ela. É permitir que o pensamento exista sem transformá-lo em morada. É sentir a pontada sem construir uma casa em volta da pontada. É dizer internamente: isso ainda me toca, mas não vai mais me comandar. Parece simples, mas essa postura muda tudo. No começo, você talvez sinta que está lutando contra si mesma ou contra si mesmo. Vai parecer estranho não alimentar o pensamento. Vai parecer quase cruel cortar a fantasia antes que ela cresça. Vai parecer vazio. E esse vazio assusta porque você passou tempo demais preenchendo seu mundo interno com essa pessoa. Mas esse vazio não é o fim. É o espaço onde você começa a se reencontrar. Antes, ele parecia abandono. Agora pode começar a virar liberdade. Existe uma diferença enorme entre sentir e se submeter ao que sente. O problema nunca foi a existência da emoção. O problema foi a ausência de direção. Foi deixar que qualquer onda decidisse o rumo do seu dia, da sua autoestima, da sua esperança. O estoicismo ensina justamente essa retomada de direção. A emoção pode aparecer, mas não assume mais o volante. A memória pode surgir, mas não define mais o significado da sua vida. A saudade pode tocar, mas já não transforma você em refém. E aqui nasce uma força silenciosa que muita gente subestima: a capacidade de interromper um ciclo sem fazer espetáculo, sem anúncio, sem provar nada para ninguém, apenas parando de alimentar, apenas retirando energia, apenas se recusando a continuar oferecendo devoção psíquica ao que não merece mais domínio. Esse tipo de força não faz barulho, mas reconstrói você por dentro, porque cada vez que você percebe o impulso e não se entrega totalmente a ele, uma parte do seu poder retorna. Talvez seja por isso que esse processo incomoda tanto, porque ele exige maturidade onde antes havia automatismo, exige consciência onde antes havia impulso, exige limite interno onde antes havia descontrole emocional. E ninguém chega nessa postura sem atravessar desconforto. Você vai, sim, sentir falta. Vai, sim, lembrar. Vai, sim, ter vontade de voltar a olhar, revisar, imaginar. Mas agora a pergunta já não pode ser: o que eu estou sentindo? A pergunta precisa ser: o que eu vou fazer com o que estou sentindo? É nessa diferença que uma vida inteira pode mudar. Porque o sofrimento cresce quando a emoção vira permissão para a recaída. Mas começa a diminuir quando a emoção encontra estrutura. Quando você não se abandona mais no meio da vontade. Quando você não interpreta vulnerabilidade como incapacidade. Quando você entende que estar frágil não obriga você a agir de forma frágil. Isso é força mental de verdade. Não é ausência de dor, é presença de comando. E o comando que você precisa recuperar agora é este: sua atenção. Quem domina sua atenção, domina seu estado interno. E durante muito tempo, essa pessoa talvez tenha dominado sua atenção sem sequer estar presente.
Olha a gravidade disso. Alguém ausente ainda governando suas emoções, seus pensamentos, seu corpo, sua energia. Alguém que talvez nem saiba do tamanho do espaço que ocupa dentro de você. Isso não é amor em sua forma mais bonita. Isso é invasão permitida. E o primeiro ato de liberdade é fechar a porta por dentro. Você não precisa odiar para se afastar internamente. Não precisa apagar tudo, endurecer tudo, negar tudo. Só precisa parar de servir aquilo que te desmonta. Precisa aprender a deixar um pensamento passar sem segui-lo como quem corre atrás de uma pessoa numa estação vazia. Precisa construir aos poucos uma nova fidelidade, não mais a dor que insiste, mas a paz que ainda está fraca, porém real. Toda vez que você escolhe não mergulhar mais fundo numa lembrança, você alimenta essa paz. Toda vez que você interrompe uma fantasia, você protege sua dignidade. Toda vez que você recusa transformar a ausência em culto, você se aproxima de si. E isso vai preparando o terreno para uma verdade ainda mais profunda. O apego não sobrevive só da lembrança da pessoa. Ele sobrevive também da imagem que você criou de si mesma ou de si mesmo dentro dessa história. E enquanto essa imagem não for confrontada, parte da prisão continua. Porque talvez você não esteja só tentando esquecer alguém. Talvez esteja tentando salvar a versão de você que acreditava que finalmente seria amada, escolhida, vista, priorizada. E na próxima parte é exatamente essa identidade ferida que vamos encarar de frente. Porque às vezes o que mais dói não é perder o outro. É perder a fantasia de quem você achou que se tornaria ao lado dele ou dela. Chega um momento em que a dor deixa de girar apenas em torno da pessoa e começa a revelar algo mais profundo, a identidade que você construiu em silêncio dentro dessa ligação. E isso explica por que esquecer alguém pode parecer tão difícil, mesmo quando a realidade já mostrou inúmeras vezes que insistir não faz. Talvez tenha sentido que finalmente seria escolhida, finalmente seria importante para alguém, finalmente deixaria de carregar a sensação antiga de insuficiência, rejeição ou invisibilidade. Talvez você tenha depositado nessa conexão não apenas afeto, mas uma promessa de reparação. Como se ao ser amada por essa pessoa, algo dentro de você se organizasse. Como se aquela escolha validasse o seu valor. Como se aquela presença resolvesse uma ferida que já existia antes mesmo dela chegar. É por isso que a perda emocional abala tanto. Porque quando você atrela o próprio valor à permanência de alguém, o afastamento deixa de parecer apenas o fim de um vínculo. Ele passa a parecer a confirmação de uma dor antiga. Você não sente só que perdeu uma pessoa. Sente que perdeu a chance de provar para si mesma ou para si mesmo que era suficiente. E quando isso acontece, o sofrimento se multiplica. A saudade se mistura com humilhação. A carência se mistura com frustração. O apego se mistura com um desespero silencioso de não querer encarar aquilo que a ausência despertou. Talvez por isso você revise tanto essa história. Não apenas porque sentiu muito, mas porque, dentro dela, estava escondida uma esperança de redenção pessoal. Você queria que desse certo não só por amor, mas porque aquilo representava uma resposta para algo muito íntimo. Representava acolhimento, reconhecimento, importância, cura. E quando essa promessa se rompe, sua mente reluta em aceitar. Não porque não veja os fatos, mas porque ainda quer salvar o significado. Esse é um dos pontos mais delicados de todo o processo de se libertar do apego emocional. Porque é doloroso admitir que, em muitos momentos, você não estava olhando apenas para a pessoa real. Estava olhando para o que ela simbolizava. Estava se relacionando também com a fantasia de quem você seria se fosse correspondida, priorizada, assumida, escolhida sem dúvida. E essa fantasia pode ser tão envolvente que começa a parecer mais importante do que a própria realidade. Mesmo quando a realidade machuca, frustra, esvazia e confunde, a fantasia continua dizendo que ainda vale insistir. Afinal, abrir mão dela parece abrir mão de uma parte do seu próprio futuro emocional. Mas é justamente aqui que o estoicismo entra como uma lâmina de lucidez, porque ele obriga você a separar duas coisas que a dor costuma misturar: o que é real e o que é projeção. Real é o que a pessoa fez, repetiu, sustentou, escolheu, demonstrou no tempo. Projeção é tudo aquilo que você construiu por cima disso, movida ou movido por necessidade, esperança e carência.
E enquanto essas duas coisas continuarem fundidas, você continuará sofrendo não só pelo que aconteceu, mas também pelo que imaginou que aconteceria. Talvez a verdade seja esta: você se apegou menos à pessoa em si e mais ao papel que ela ocupou no seu imaginário emocional. Ela virou símbolo de salvação afetiva. Viu como isso pesa? Porque quando alguém se torna símbolo, qualquer afastamento ganha proporções enormes. Não é apenas ela foi embora ou ele não ficou. É então eu não vou viver aquilo que imaginei. Então eu não vou me tornar aquela versão de mim. Então talvez eu continue sendo quem eu sempre temi ser. Esse é o ponto em que o apego deixa de ser apenas romântico e se revela existencial. Só que há uma libertação poderosa escondida nisso. Porque se boa parte da sua prisão está vinculada ao significado que você atribuiu a essa pessoa, então parte importante da sua cura depende de devolver esse significado para o lugar certo. Seu valor não nasceu nessa história. Sua dignidade não depende dessa escolha. Sua cura não pode ficar nas mãos de alguém que sequer soube te oferecer estabilidade emocional. A versão de você que busca paz, amor próprio e força mental não precisa ser autorizada por ninguém. Ela precisa ser construída por você. Isso pode soar duro no início, especialmente para quem está ferida ou ferido, mas é profundamente libertador, porque coloca fim a uma mentira silenciosa que o apego costuma contar, a mentira de que sua transformação está esperando o retorno de alguém. Não está. A sua reconstrução não depende de reconciliação, de mensagem, de explicação, de arrependimento vindo do outro lado. Ela depende da coragem de parar de terceirizar a própria dignidade. Depende da decisão de não usar mais a aprovação de alguém como medidor do seu valor. Muita gente permanece presa porque, sem perceber, ainda quer vencer a rejeição. Ainda quer provar que era digna de amor, que merecia ser escolhida, que o outro errou ao não ficar. Mas viver assim é continuar em guerra por validação. É transformar a própria paz em tribunal, onde você tenta a todo custo obter uma sentença favorável de quem nunca teve maturidade para julgar seu valor. E isso é exaustivo, porque enquanto você busca confirmação em quem te feriu, a ferida continua aberta. Você precisa entender com profundidade: rejeição não define valor, distância não define importância, falta de reciprocidade não define insuficiência. Muitas vezes, a pessoa apenas não tinha estrutura, clareza, coragem ou profundidade para sustentar o que você ofereceu. Outras vezes, simplesmente não era o lugar certo. E embora isso doa, não torna você menos. O problema é que, quando a identidade está fragilizada, qualquer afastamento é interpretado como prova de falha pessoal. E então começa aquela tortura íntima. O que faltou em mim? Por que não fui suficiente? O que a outra pessoa tem que eu não tenho? Por que comigo não deu certo? Essas perguntas parecem naturais, mas muitas vezes são armadilhas, porque elas mantêm você girando em torno da própria desvalorização. Em vez de perguntar o que há de errado comigo, talvez a pergunta mais madura seja: por que coloquei meu valor nas mãos de alguém? Essa mudança parece pequena, mas altera tudo. Antes você se via como defeito tentando ser corrigido pela escolha de outra pessoa. Agora, começa a se ver como alguém que precisa recolher de volta aquilo que entregou demais. Poder, identidade, validação, centro. O estoicismo não ensina a negar a dor da rejeição. Ensina a não transformar essa dor em identidade permanente. Você foi ferida ou ferido, mas não é a ferida. Você foi deixada ou deixado, mas não é o abandono. Você não foi escolhida ou escolhido por alguém, mas isso não significa que seja indigna ou indigno de amor. O que aconteceu toca sua história, mas não tem autoridade para definir sua essência. E essa separação é crucial, porque o apego emocional costuma colar o acontecimento na identidade. Já a maturidade aprende a dizer: isso me atingiu, mas não vai me nomear. Talvez você esteja cansada ou cansado de lutar por dentro, cansada de parecer funcional por fora e desorganizada por dentro, cansado de sentir que uma pessoa ainda ocupa um lugar grande demais na sua mente. Mas veja o que já começou a mudar. Antes tudo parecia girar em torno dela. Agora você já consegue enxergar que parte do sofrimento também gira em torno de quem você acreditou que seria através dela. E quando essa consciência chega, algo muito importante acontece. A dor deixa de ser apenas saudade e vira revelação.
Revelação da parte sua que ainda esperava ser salva por alguém. Revelação da parte sua que ainda precisava aprender a se escolher antes de implorar por escolha. A reconstrução começa quando você se torna capaz de olhar para essa versão ferida de si com firmeza e compaixão. Não para mimá-la na fraqueza, mas para tirá-la do chão. Não para alimentar sua carência, mas para mostrar a ela que ninguém mais será transformado em centro da sua estabilidade. Não para endurecer o coração, mas para fortalecê-lo. E isso exige um passo decisivo: abandonar a fantasia de salvação afetiva e aceitar que o amor próprio não nasce quando alguém fica. Nasce quando você para de se abandonar, mesmo quando alguém vai embora. É aqui que a libertação ganha forma concreta, porque agora você não está mais apenas tentando esquecer alguém. Está começando a desmontar o pedestal interno onde colocou essa história. Está retirando dela a autoridade sobre sua identidade. Está deixando de dizer, ainda que em silêncio, eu preciso que isso dê certo para me sentir inteira ou inteiro. E quando essa frase perde força, o apego começa a enfraquecer junto. Não de uma vez, não sem dor, mas de maneira real. Na próxima parte, tudo isso vai se transformar em reconstrução prática e emocional. Porque depois de enxergar a prisão, você precisa aprender a criar um novo centro interno. Um centro que não oscile com ausência, não se ajoelhe diante de rejeição e não dependa da validação de ninguém para permanecer firme. É aí que o desapego deixa de ser perda e começa a se tornar poder. A partir daqui, a sua cura deixa de ser apenas compreensão e passa a exigir posicionamento, porque enxergar o apego é importante, mas não suficiente. Entender a origem da dor alivia, mas não reconstrói sozinho. Há um momento em que você precisa parar de apenas observar o que sente e começar a decidir quem, dentro de você, vai conduzir sua vida daqui para frente. A parte ferida, que ainda implora por retorno, ou a parte consciente, que já percebeu que continuar presa ou preso a isso é continuar negando a própria dignidade. Esse é o ponto em que muita gente recua, porque reconstruir um centro interno dá trabalho emocional. Enquanto sofrer por alguém mantém você ocupada ou ocupado com a história, voltar para si exige silêncio, responsabilidade e presença. Exige encarar a própria companhia sem usar ninguém como distração afetiva. Exige aprender a sustentar o vazio sem correr imediatamente para fantasias, recaídas ou substituições. E isso assusta porque, durante muito tempo, sua energia emocional estava voltada para fora. Agora ela precisa voltar. E quando volta, traz junto tudo aquilo que você evitou sentir enquanto ainda estava hipnotizada ou hipnotizado por essa ligação. Talvez você encontre tristeza, talvez encontre carência, talvez encontre raiva, frustração, vergonha de ter insistido tanto, culpa por ter se abandonado, medo de não conseguir se libertar por completo. Tudo isso pode aparecer, mas nada disso é sinal de fracasso. Pelo contrário, isso é material de reconstrução. Isso é o que estava soterrado debaixo do apego. Enquanto sua mente ficava ocupada tentando entender o outro, você não precisava mergulhar tão fundo em si. Agora, sem essa fuga emocional, sua verdade interior começa a pedir espaço. E por mais desconfortável que isso seja, é aqui que você começa a se curar de verdade. O estoicismo chama você para uma postura madura diante desse processo. Não para negar o que sente, mas para não se desorganizar toda vez que algo dói. Não para virar uma pessoa fria, mas para deixar de ser governada ou governado pela instabilidade. O que você precisa construir agora é uma espécie de eixo. Um lugar dentro de você que permaneça de pé, mesmo quando a saudade aparece, mesmo quando a lembrança volta, mesmo quando um gatilho tenta puxar tudo de novo. Porque a força mental não nasce da ausência de gatilhos, nasce da presença de estrutura. E estrutura emocional se constrói quando você para de viver em função da exceção e começa a viver em função da verdade. A exceção é aquele dia em que a pessoa foi intensa, presente, carinhosa, profunda. A verdade é o padrão que se repetiu no tempo. A exceção é a promessa implícita que acendeu sua esperança. A verdade é o que ela efetivamente sustentou. A exceção é a fantasia de um futuro bonito. A verdade é o impacto real que essa ligação teve na sua paz. Enquanto você continuar alimentando exceções, sua cura vai andar em círculos, porque a exceção é sedutora.
Ela permite que você mantenha a história viva. Já a verdade exige luto, exige encerramento, exige maturidade. Por isso, reconstruir seu centro começa com um compromisso simples e profundo. Parar de mentir para si sobre o que essa relação, esse vínculo ou essa ausência realmente fez com você. Não romantizar a ansiedade. Não chamar confusão de profundidade. Não chamar instabilidade de paixão rara. Não chamar migalha de conexão especial. Não chamar dependência emocional de amor inesquecível. Essa honestidade pode doer no começo, mas ela arranca da dor o poder de se disfarçar. E quando a dor perde o disfarce, você finalmente consegue enfrentá-la como ela é. Talvez você ainda sinta vontade de pensar na pessoa como alguém única, insubstituível, impossível de esquecer. Mas perceba como esse tipo de pensamento enfraquece você. Ele transforma uma experiência humana em sentença. Faz parecer que sua vida emocional ficou condenada a orbitar alguém que não soube te acolher por inteiro. E isso não é verdade. Pode parecer verdade enquanto a ferida está aberta, mas não é. O que você sente agora é intenso, sim. Mas intensidade não é eternidade. Apego não é destino. Dor não é identidade. Tudo isso passa a perder força quando encontra uma pessoa que decide, com seriedade, parar de alimentar a própria prisão. E essa decisão precisa aparecer na prática invisível do dia a dia, no modo como você conversa consigo, no modo como interpreta uma lembrança, no modo como reage a um impulso, no modo como deixa de abrir certas portas mentais, porque a reconstrução do poder interno quase nunca começa em grandes atos. Ela começa em gestos silenciosos de respeito próprio. Começa quando você nota uma fantasia surgindo e não entrega sua noite inteira a ela. Começa quando a saudade aparece e, em vez de transformá-la num culto, você a trata como uma onda que vai passar. Começa quando a mente tenta te convencer de que ainda existe algo para esperar e você responde internamente com verdade, não com carência. É nesse ponto que o desapego deixa de ser uma ideia abstrata e vira disciplina emocional. Desapegar não é esquecer a força, é parar de oferecer continuidade ao que já deveria ter terminado dentro de você. É retirar investimento psíquico, é não adubar aquilo que já mostrou não ter raízes saudáveis, é interromper a lealdade inconsciente à dor. Porque sim, existe uma lealdade estranha que às vezes nasce no sofrimento. Você sofre tanto por alguém que começa a achar que parar de sofrer seria diminuir o que sentiu, como se a permanência da dor fosse prova da profundidade do vínculo. Mas não é. Dor prolongada não honra a história, só prolonga a desordem. Você não precisa continuar sentindo tudo isso para provar que foi real. Foi real porque você sentiu. E ponto. Agora, insistir na ferida não torna o passado mais verdadeiro, só torna o presente mais pesado. E talvez essa seja uma das frases mais libertadoras que você pode levar daqui. Soltar não apaga, apenas devolve cada coisa ao seu lugar. O que aconteceu continua tendo existido. O que você sentiu continua tendo valor. O que você aprendeu continua fazendo parte da sua história. Mas nada disso exige que você permaneça aprisionada ou aprisionado emocionalmente. Outro passo essencial nessa reconstrução é parar de se observar apenas pela lente da perda e começar a se observar pela lente da recuperação. Enquanto você só pensa no que perdeu, tudo dentro de você se organiza em torno da falta. Falta da presença, falta da reciprocidade, falta da resposta, falta da versão imaginada do futuro. Mas quando começa a perguntar, o que estou recuperando ao me soltar? O eixo muda. Você recupera foco, recupera tempo mental, recupera energia vital, recupera dignidade, recupera presença, recupera a possibilidade de não viver mais em estado de espera. Recupera, acima de tudo, a si. E recuperar a si é uma experiência silenciosa, mas profundamente transformadora. Você começa a perceber que existem momentos do dia em que pensa menos, que algumas lembranças já não têm o mesmo peso, que certas cenas que antes te desmontavam agora apenas passam, que sua necessidade de ser escolhida ou escolhido vai enfraquecendo aos poucos, que aquela urgência emocional começa a dar lugar a algo mais sóbrio, mais limpo, mais firme. Isso não significa que tudo acabou. Significa que algo dentro de você finalmente começou a sair da submissão. Essa saída, porém,
exige repetição consciente, porque durante muito tempo você repetiu apego, agora terá de repetir presença. Durante muito tempo você repetiu fantasia, agora terá de repetir verdade. Durante muito tempo você repetiu espera, agora terá de repetir retorno a si. É assim que uma mente se reeduca, não por um insight isolado, mas por fidelidade diária a uma nova postura. E por mais que esse processo não seja glamouroso, ele é poderoso. Porque toda vez que você escolhe não se perder de novo, uma parte da sua identidade se fortalece. Você começa a perceber que autocontrole emocional não é repressão, é proteção. Não é endurecimento, é direção. Não é matar o coração, é impedir que ele continue sendo arrastado por qualquer ausência que toque suas feridas. E essa distinção é essencial, porque muita gente teme o desapego achando que vai se tornar fria, distante, incapaz de amar. Mas o verdadeiro desapego não mata a capacidade de amar. Ele mata a necessidade de implorar. Ele mata a compulsão de insistir onde não há solo. Ele mata a fantasia de que sofrer sem medida é virtude. Quando você constrói um centro interno, algo muito bonito começa a acontecer. Você deixa de precisar correr atrás de sinais para se sentir viva ou vivo. Deixa de confundir intensidade com valor. Deixa de se desmontar tão facilmente diante da ausência. Sua paz começa a depender menos do mundo e mais da forma como você escolhe se posicionar diante dele. E é justamente aí que nasce o poder silencioso. Não o poder de manipular, impressionar ou parecer indiferente, mas o poder de continuar inteira ou inteiro mesmo quando a vida não entrega o que você desejava. Na próxima parte, essa força vai se consolidar, porque depois de reconstruir o centro, você precisa entender como transformar essa dor em autoridade emocional, não para voltar mais forte, apenas diante dessa pessoa, mas para nunca mais entregar sua paz com tanta facilidade. É aí que o sofrimento deixa de ser só sofrimento e passa a se tornar uma linha de ruptura entre quem você era antes e quem você decide ser agora. Agora tudo converge para o ponto mais importante de todo esse caminho: transformar dor em autoridade emocional. Não aquela autoridade que posa de curada enquanto ainda sangra por dentro. Não aquela frieza ensaiada que tenta parecer força, mas uma força real, construída no silêncio, que nasce quando você passa pela ferida sem permitir que ela continue decidindo quem você é. Porque sofrer por alguém pode te quebrar por um tempo, mas também pode se tornar a experiência que finalmente te obriga a amadurecer. Existe uma diferença enorme entre sair de uma dor apenas cansada ou cansado e sair dela consciente. Quem sai só cansado corre o risco de repetir tudo de novo com outra pessoa, mudando apenas o rosto e mantendo o mesmo padrão. Quem sai consciente leva consigo uma verdade que reorganiza a própria vida. E a verdade que você precisa guardar é esta: nunca mais coloque sua paz nas mãos daquilo que você não controla. Nunca mais entregue sua identidade a quem não sustenta a presença. Nunca mais transforme carência em fidelidade cega. Nunca mais chame de amor o que exige o seu desaparecimento. Talvez essa experiência tenha sido uma das mais intensas da sua vida emocional. Talvez tenha mexido com você em camadas que ninguém viu. Talvez tenha existido um sofrimento silencioso, repetido, exaustivo, daquele tipo que parece pequeno para quem olha de fora, mas devastador para quem sente por dentro. E ainda assim, existe algo precioso nisso tudo. Agora você sabe. Sabe como sua mente funciona quando se apega. Sabe como a ausência toca suas feridas. Sabe como a fantasia pode parecer mais sedutora do que a verdade. Sabe como o coração, quando não encontra direção, pode transformar saudade em prisão. E esse conhecimento, embora tenha vindo com dor, é uma forma de poder. Porque a partir de agora, você já não está mais cega ou cego diante dos próprios gatilhos. Você já não confunde tão facilmente intensidade com reciprocidade. Já não romantiza da mesma forma a espera, a ambiguidade, o esforço unilateral. Já consegue perceber o preço emocional de insistir onde não existe estabilidade. E essa lucidez vale muito. Vale porque protege. Vale porque amadurece. Vale porque impede que sua alma continue se ajoelhando diante de qualquer vínculo que prometa muito e sustente pouco. O estoicismo, no fundo, sempre apontou para isso.
liberdade interior. Não uma liberdade que depende de circunstâncias perfeitas, mas uma liberdade que nasce quando você deixa de ser governada ou governado pelas oscilações externas. E talvez hoje você entenda isso de um jeito mais profundo. Esquecer alguém com estoicismo não é simplesmente deixar de lembrar. É não transformar lembrança em corrente. É não permitir que a ausência de alguém continue definindo a presença que você tem em si. É olhar para o que doeu, reconhecer o impacto, aprender a lição e ainda assim, decidir que sua vida emocional não será construída ao redor daquilo que te desmontou. Esse é o momento em que o desapego deixa de parecer perda e começa a revelar sua verdadeira natureza, dignidade recuperada. Porque o que você está soltando não é apenas uma pessoa, está soltando uma dependência, está soltando uma espera humilhante, está soltando uma esperança que te mantinha ansiosa ou ansioso, está soltando a necessidade de ser escolhida ou escolhido para finalmente se sentir suficiente. E quando tudo isso começa a cair, o que sobra não é vazio. O que sobra é espaço. Espaço para respirar sem obsessão. Espaço para pensar sem dor constante. Espaço para existir sem ter alguém ocupando o centro da sua mente. Espaço para voltar a si. Voltar a si talvez seja a parte mais bonita de todo esse processo, porque durante muito tempo você esteve emocionalmente inclinada ou inclinado para fora, buscando sinal, resposta, validação, presença, retorno. Agora, pouco a pouco, começa a se recolocar no centro da própria vida. Começa a perceber que sua energia não precisa mais ser desperdiçada tentando interpretar silêncios ou sustentar fantasias. Começa a entender que amor próprio não é frase bonita. É critério, é limite, é não negociar a própria paz por migalhas emocionais. É parar de chamar de especial aquilo que cobra sua estabilidade em troca. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você consiga ver essa história por outro ângulo. Não mais como a prova de que perdeu alguém indispensável, mas como a prova de que precisava recuperar a si com urgência. Não como o fim da sua chance de ser feliz, mas como o fim de uma forma antiga de se abandonar. Não como uma condenação emocional, mas como um ponto de ruptura. Um antes e depois. Um lugar onde você percebeu que continuar do mesmo jeito custaria caro demais. A força que nasce daqui não precisa ser anunciada. Ela aparece na sua postura, na forma como você não corre mais atrás do que te confunde, na forma como você não transforma mais ausência em altar, na forma como você respeita a própria sensibilidade sem deixar que ela vire descontrole, na forma como você aprende a sentir sem se perder. Isso é poder interno, não o poder barulhento de quem quer vencer alguém, mas o poder silencioso de quem voltou a pertencer a si. Talvez ainda existam dias difíceis, dias em que a lembrança venha mais forte, dias em que um detalhe te atinja, dias em que a saudade tente te fazer duvidar de tudo o que entendeu até aqui. Mas agora, existe uma diferença fundamental. Você já sabe o caminho de volta. Já sabe que sentir não obriga recaída. Já sabe que pensar não exige continuidade. Já sabe que a dor pode aparecer sem ganhar o comando. Já sabe que a paz não nasce quando o outro volta. Nasce quando você decide não sair mais de si para perseguir o que não te escolheu com clareza. E essa decisão, repetida em silêncio, muda destinos. Porque quando você aprende a não se abandonar mais, tudo muda. Seus vínculos mudam, sua postura muda, seus limites mudam, sua capacidade de reconhecer o que merece permanência muda. Você não fica fria ou frio, fica lúcida ou lúcido. Não fica distante do amor, fica distante daquilo que se disfarça de amor enquanto corrói sua dignidade. Não deixa de sentir, deixa de implorar emocionalmente. E essa troca vale mais do que qualquer reconciliação imaginada. Então, se hoje você ainda sente que parte sua está presa, guarde isso com firmeza. Você não nasceu para viver em função da ausência de ninguém. Não nasceu para medir seu valor pela reciprocidade que não veio. Não nasceu para transformar rejeição em identidade. Não nasceu para permanecer fiel à própria dor. Você nasceu para construir um centro que o mundo não derrube com tanta facilidade. E cada vez que escolhe verdade em vez de fantasia, presença em vez de obsessão, dignidade em vez de espera, você fortalece esse centro. No fim, esquecer alguém não é apagar um rosto. É retirar dessa pessoa o poder de continuar governando seus estados internos. É olhar para a história e dizer, isso me marcou,
mas não me possui. Isso me feriu, mas não me define. Isso existiu, mas não continuará ocupando o lugar que pertence à minha paz. E quando você consegue dizer isso com um coração mais sóbrio, mais firme, mais inteiro, algo muda para sempre. Você já não está apenas superando alguém. Está se tornando alguém que não se perde mais tão facilmente. Se esse vídeo falou com você, comenta, eu volto para mim. Porque no fim de tudo, depois da dor, da confusão, da saudade e do confronto, a verdadeira vitória não é fazer alguém se arrepender. Não é ser lembrada ou lembrado. Não é parecer forte diante de quem te feriu. A verdadeira vitória é recuperar sua liberdade interior e nunca mais tratar a sua paz como algo negociável. E lembre-se, o verdadeiro desafio começa fora do vídeo.